Bentornato, tifoso bianconero. Ciao, tifoseria bianconera, Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim aqui no Brasil. Sim, esse é o canal que fala da Juventus de Turim. Eu, Mário, sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus, JOFC São Paulo do Brasil. Estamos lá no site da Juventus, na parte dos clubes do Estero. Estero em italiano é exterior. E um abraço ao Marco De Biasi, o nosso presidente veneziano, que está triste. Todos nós estamos, porque a Itália não foi para a Copa. Está aqui, ó, JOFC São Paulo do Brasil. E uma família bianconera em São Paulo que representa todos os torcedores da Juventus no Brasil, seja você sócio ou não, tá? E aqui no Finestra é um espaço aberto para você, torcedor simpatizante da Juventus de Turim. Se você torce, se você simpatiza, não importa, é bem-vindo do mesmo jeito. Deixa o nosso sino ativadíssimo, bem ativado, porque no final do mês de abril, esse mês aqui que estamos começando, eu vou sortear essa belezura aqui. Olha que belezura. Olha essa mochila. Eu vou chamar de mochila, não é bem uma mochila, né? É aquele saco que as pessoas... Esse aqui é o saco bom, né? Não é aquela coisa ruim. Pô, que saco. Não, esse aqui é o saco. Todo mundo gostaria de ter esse saco. Até o Papai Noel, eu tenho certeza. Então, se você quiser concorrer a esse produto oficial da Juventus, ó, é só ser inscrito e deixar o sino ativado, porque no final do mês nós vamos sortear. Muito bem, hoje eu quero mandar um abraço especial a um amigo que vocês conhecem por tabela, aniversário dele, o Costa. Um abraço, parabéns Costabile, o nosso inscrito aqui do canal, que faz anos hoje, ele que é líder dos Ultras. Mentira. Um abraço, Costa, parabéns, felicidades para você, meu grande amigo fratelo juventino, né? Mais um amigo que a Juventus me deu. E, claro, abraço a todos vocês, obrigado a todo mundo que comenta no Finestra. E lembrando que quanto mais comentar, mais o YouTube entrega o vídeo para outros torcedores da Juventus que, de repente, vão ficar felizes em saber que tem um canal que fala da Juventus. E esse vídeo aqui é muito importante porque eu vou esclarecer de uma vez por todas os nomes que estão sendo especulados. Eu coloquei na capa o Rudiger, o Lewandowski, que tem se falado muito do Lewandowski, do Bernardo Silva, do Goretzka, enfim, eu vou explicar para vocês direitinho, bem destrinchado a situação desses caras, para vocês durante a semana não ficarem aí pegando essas notícias que são clickbaits. Aqui não tem clickbait, aqui tem a verdade, tá? E o tempo sempre mostra a verdade. Infelizmente, tem gente por aí, né? Tem um canal no YouTube aí, o cidadão, depois eu reconheci o cidadão, que deveria se informar antes de falar bobagem, né? A afirmar sobre o que aconteceu em 2005, 2006, Luciano Moggi, etc, etc, etc. É só dar um Google, tá? Justiça Ordinária, março de 2025, mais conhecido como ano passado, a Justiça Ordinária considerou o campeonato legítimo, a classificação final legítima. Por quê? Por qual motivo a Justiça Ordinária considerou a classificação final legítima? Porque não houve provas de nenhuma manipulação, de nenhum resultado, de nenhum jogo do campeonato italiano. Portanto, o título foi ganho pela Juventus e todos os nomes que foram citados na época, inclusive do Moggi, óbvio que são inocentes. Já em 2015, prescreveu, né? E por que prescreveu? Será que essas pessoas não têm cérebro, né? Puniram tão rápido a Juventus, rebaixando para a segunda divisão, e levaram 10 anos para julgar o Moggi? Enfim, né? Mas aí, né? O tal canal Máquina do Esporte. Porque eu dou nome aos bois, tá? Eu não tenho medo de ninguém, né? Tem que ter responsabilidade quando liga o celular e fala. Tem que ter responsabilidade. Tem que provar o que você falou aí num podcast, que o Buffon apostou que levou gol de propósito numa partida de 2005. O Buffon fazia apostas de terceira divisão longe da Itália. Ele fazia apostas, tá? Mas times da terceira divisão
e longe da Itália. Ele não apostou em jogo da Juventus, que ele tomou um gol de propósito num campeonato de 2005. De 2005. Os bons também falham, viu? Antes de falar bobagem, os grandes jogadores também falham. O próprio Buffon, em 2011, na penúltima rodada contra o Lecce, foi sair jogando, entregou a bola no pé do atacante e o Lecce empatou o jogo. Era o primeiro título do Antônio Conte, que ia ser ganho no estádio, se a Juventus vencesse. E no final, a Juventus tomou um empate do Lecce e adiou a festa do título, que foi lá em Cagliari, contra o Cagliari. E no final do jogo, o Del Piero, esse cidadão aqui, foi lá, pegou o Buffon, levantou o braço dele para a torcida. Ou seja, o Buffon errou a saída de bola ali. Mas você, cidadão, você afirmou num podcast que nesse campeonato o Buffon entregou um jogo que estava 4-0, 5-0, e aí ele entregou um golzinho lá para os caras, porque você falou, imagina que ele ia falhar, ele entregou porque ele fazia apostas. Quer dizer então que o Roberto Baggio, nunca o Roberto Baggio perdeu um pênalti na vida. Sabe quando ele foi perder? Na final da Copa. No pênalti mais importante ele isolou a bola. Você vai dizer que foi aposta também? Porque eu tenho um conhecido, não é meu amigo não, tá? Não, hoje eu tô com a macaca. Um conhecido meu, Fábio Germani, ele não é meu amigo, tá? Conversei com ele, ele tá no meu Facebook, eu conversei com ele em 2016, vai fazer 10 anos a última vez que eu falei com o Fábio. Ele tava numa live, eu entrei para cumprimentar ele. Depois disso, acho que a gente se falou umas 2 vezes só, em 16 e começo de 17, por aí. Ele é amigo de infância do Buffon, ele é assim com o Buffon. Eu vou mandar esse vídeo pro Fábio Germani, não que vá acontecer alguma coisa, mas é para o Buffon saber lá na Itália que tem um cidadão que quer aparecer no YouTube falando que ele fez apostas. Tá bom? Aqui as coisas são assim, ó, no meio. Bom, vamos lá. Coloquei o Rudiger na capa pelo seguinte... os nomes que estão sendo sondados, que vocês viram aí, né, nos portais, o Rudiger, o Lewandowski, o Bernardo Silva, o Goretzka, etc, etc. O Spalletti quer contar com o Rudiger, tá? Tá em fim de contrato com o Real Madrid. Por enquanto, houve um contato da Juventus com ele, na semana retrasada, acho, foi antes da data FIFA, e o Spalletti quer contar com o Rudiger. É só isso que tem, tá? A gente não sabe se o Rudiger vai renovar com o Real Madrid ou se de repente ele pode vir parar na Juventus. Por enquanto é só uma hipótese, tá? Houve uma sondagem, o Spalletti quer o Rudiger, mas é só isso, tá? Mas é importante dizer que o Rudiger faz parte dos planos do Spalletti. E aí eu vou falar do Lewandowski. Ontem não. Quando foi que a Itália foi eliminada? Foi na quarta-feira. Um dia depois da eliminação da Itália. Na quarta-feira, houve um encontro. A Juventus já tinha sondado o Lewandowski, lembra que eu fiz um vídeo, eu coloquei ele na capa? Só que dessa vez houve um encontro mesmo, tá? Entre as duas partes, entre o agente do Lewandowski e a diretoria da Juventus. Houve um encontro. E o que me chega sobre o Lewandowski desse encontro? Que o Lewandowski, ele balançou em querer vestir a nossa camisa, as nossas cores. Aí vem a boa notícia. Independente se a Juventus vai jogar a Champions ou a Europa League. O Lewandowski, ele sabe que ele está em fim de carreira, então para ele, jogar na Juventus é mais uma coisa para pôr no currículo, ó, que orgulho de ter jogado na Juventus. Mesmo que for a Europa League, né? Só que o Lewandowski tem uma sondagem da MLS, que geralmente o jogador de fim de carreira tem ido para os Estados Unidos. Então, o que vai definir a chegada do Lewandowski são 2 pontos. Se ele vai preferir ir para a MLS ou se ele vai querer ainda ser uma estrela de um grande time como a Juventus, mesmo numa Europa League. E é claro, ele vai ter que baixar um pouco o salário. Se ele Lewandowski, que parece que não seria problema para ele baixar o salário, atenção, se for uma meta de profissional dele, não, eu quero ainda jogar num grande clube, por satisfação pessoal, não é jogar por amor, não é nada disso, mas de vestir essa camisa e ter no meu currículo, ó, joguei na Juventus, e quem sabe ajudar a Juventus a voltar a ser campeã italiana,
ou ganhar uma Europa League, caso, tomara que não, né? Tomara que a gente vá para a Champions. É isso, tá? Mas ele balançou, ok? Tá tudo esclarecido aqui, situação do Lewandowski. Bernardo Silva, houve mais um contato, então é o terceiro contato com Bernardo Silva, e aqui eu vou falar o português claro. Ele gostaria de vir para a Juventus, ele quer vir para a Juventus, não é parâmetro zero, como as pessoas falam, não tem mais parâmetro zero. Hoje é muita comissão, é muito dinheiro para a gente, o clube sempre vai gastar. Mas o Bernardo Silva, ao contrário do Lewandowski, antes que alguém fale, mas a diretoria é incompetente, não. Eu não estou aqui defendendo como o Ottolini, não. O Ottolini acabou de chegar. O Bernardo Silva quer uma condição, e não é salarial. Ele quer que a Juventus jogue a Champions, ponto. Ou seja, nessa terceira sondagem pelo Bernardo Silva, ele foi claro, se for para a Champions, eu topo. Senão, não. Ok? Então não está na mão dos dirigentes, está na mão do Spalletti e do time classificar para a Champions, para o Bernardo Silva poder atender essa situação. Só que tem um porém. Mais uma vez, não é passar o pano para a diretoria. O Spalletti gosta muito, se ele gosta do Rudiger, Spalletti, gosta do Goretzka. E a informação que eu tenho ferrada para vocês é que o Spalletti entrou em contato com o Goretzka. Agora, no feriado, não é que a diretoria da Juventus entrou em contato com o agente do Goretzka. Não, o Spalletti, pessoa física, entrou em contato com o jogador Goretzka. Eu ouvi falar um tempo atrás, um abraço para os meus amigos palmeirenses, que o Abel tinha ligado para um jogador. Agora eu não lembro quem que foi. Acho que foi o Felipe Anderson. Eu não lembro. Ou seja, o Spalletti ligou, entrou em contato com o Goretzka. Então, se de repente chegar o Goretzka e não chegar o Bernardo Silva, quem não gosta do Goretzka, culpem o Spalletti, tá? Não culpem a diretoria. Porque a diretoria vai agradar o treinador, né? Então tá bem esclarecido aqui para vocês também, já antecipando o que vocês possam ver durante a semana aí nos portais falando dessas questões, né? Só que o Goretzka, ao contrário do Lewandowski, tem a questão salarial. Ele ganha 8/9 milhões, que a Juventus não vai pagar mais de 7. Então precisa ver, o Goretzka, ele aceita jogar a Europa League. Veja como é difícil o mercado, né? O Bernardo Silva não joga a Europa League. Se for para a Champions, ele vem. Se for para a Europa League, ele não vem. Já o Goretzka não. Ele aceita jogar a Europa League. Ele não está preocupado com a competição, mas ele quer o salário mais alto. Ou melhor, o que ele ganha lá no Bayern. Ele ganha 8 ou 9, né? 8 milhões, 9, não sei direito. A Juventus ofereceria no máximo, estourando 7 milhões. Resta saber se o Goretzka aceitaria ganhar os 7 milhões. Porque não adianta nada ele falar, eu jogo a Europa League, mas eu quero ganhar 8 milhões, aí a Juventus fala, não vou pagar 8 milhões. Se quiser, 7. Então, tem que se encaixar esse quebra-cabeça. Mas estou aqui destrinchando direitinho. Isso aqui é informação muito quente, tá? Para vocês. Então, é isso. Eu vou terminar o vídeo falando o seguinte. Ainda sobre essas pessoas que escrevem besteira, né? Sobre o futebol italiano, sobre o falimento do futebol italiano, que passa muito pela federação, não tem nada a ver com 2006. Aliás, se for para falar de 2006, aquele sistema todo da Figit que quis punir a Juventus, foi um tiro no pé. Puniu o próprio futebol italiano. Hoje eu vejo torcedores do Napoli dando razão para nós. Eu vivi para ver isso. Eu vejo torcedores do Milan dando razão para nós. Mas passa muito por questões, como eu falei no último vídeo do Gravina, do Mangiamelli, ex-jogador do Milan, que fez essa denúncia, um pouco tardia, é verdade, de você ganhar 50 mil euros de agentes para os jovens italianos irem jogar a Série C e deixar espaço para os estrangeiros. E um levantamento aí que me passaram, a Juventus gastou nessa temporada, a última temporada, 30 milhões com agentes, dando dinheiro para agente de jogador. O carne seca custa 40 milhões. Mas não é só a Juventus. Um minuto, ragazzi. Não, vou atender. Alô?
Tá bom, pode deixar. Tá, só um minuto. Ragazzi, só um minutinho. Ah, meu Deus do céu, é o welcome. Magari fosse o John Welcome. Perdão, ragazzi, eu gosto de deixar o vídeo bem como se fosse ao vivo, como se fosse uma live, como se você estivesse aqui comigo, tá? Por isso que eu não faço edição nesses casos. Então, 30 milhões que a Juventus gastou com agentes, né, de jogador. E o Carnicer que custa 40 milhões, por exemplo. Então, mas não é só a Juventus que faz isso, tá? Outros clubes gastam 25, 30 milhões também, porque o futebol tá na mão deles, principalmente na Itália. Isso precisa acabar, tá? Então, é por essas e por outras, como essa denúncia do Mangiamelli, que jogadores jovens acabam indo, enfim. Mas gostei muito do argumento de todos vocês, né? Os contrapontos que a gente teve, e mais para frente a gente comenta sobre isso. Amanhã não sei se eu volto, de qualquer forma, uma feliz Páscoa a todos vocês, tá? Com muita saúde, lembrando que a Páscoa é um momento de reflexão, tá bom? Independente da religião de vocês, muita paz para todos vocês, tá? De coração mesmo. E atenção, hein? Não sei se eu volto amanhã, talvez sim, talvez não, suspense. Segunda-feira é o jogo da Juventus. Que horário ruim, hein? 1h da tarde, horário de Brasília. Eu espero que quando a Juventus entrar em campo contra o Gênova, a gente tenha a boa notícia que pela manhã, porque às 7 da manhã, a Udinese recebe o Como. E quem sabe a Udinese não consiga pelo menos um empate ou até vencer, porque a Udinese lá é embaçado, hein? Então quem sabe a Udinese não consegue vencer o Como e a gente consegue começar a segunda-feira com uma alegria. De qualquer forma, fica aí anotado, 1h da tarde é o jogo da Juventus, tem finestra segunda-feira, talvez amanhã. Sempre Forza Juve. Fino alla fine, ativa o sino, nos vemos, boa noite e tchau!